Hoje nós vamos ver a última parte do resumo que estamos fazendo do livro de Neemias. Nas duas primeiras partes, eu abordei a primeira metade do livro. Dos capítulos 1 a 6 de Neemias, nós vemos uma história sobre a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém e como, mesmo lidando com adversários, com desafios, o povo resistiu. Neemias resistiu e ajudou o povo a olhar para o Senhor e continuar focados em realizar aquela obra. O fato é que em 52 dias o muro estava de pé. Mas isso no final do capítulo 6? O livro tem 13 capítulos. Hoje eu quero olhar para essa segunda metade. O que a segunda metade fala? Basicamente, uma semana depois de terem terminado a obra do muro, o povo se reuniu para fazer uma leitura pública da lei de Deus. E o que nós vamos ver é que essa leitura das Escrituras vai transformar a vida espiritual desse povo. Nós temos a segunda metade de Neemias, uma história não mais sobre a restauração dos muros da cidade, mas sobre a restauração espiritual do povo de Deus. Tudo começou no capítulo 8, veja Neemias 8, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Então Esdras trouxe a palavra de Deus e tinha uma multidão, homens, mulheres, todos os que eram capazes de entender. Me faz pensar em criancinhas que já conseguiam entender e em idosos que ainda tinham lucidez. E versículo 3: E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Se já era impressionante que tinha uma multidão tão grande para ouvir as Escrituras, o texto nos diz que ficaram desde o amanhecer até o meio-dia, talvez das 6 da manhã até meio-dia, 6 horas, ouvindo a lei, e que tinham os ouvidos atentos. É muito bonito esse interesse na palavra do Senhor. Nós vamos ver uma história onde esse povo teve uma transformação bem profunda aqui. Mas tudo começou com a palavra de Deus. É assim até hoje. Temos que nos voltar à palavra do Senhor. É onde nós vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. É tudo que nós precisamos para agradar ao Senhor, para viver do jeito correto, longe do pecado. Nós temos que nos voltar para ela com interesse genuíno, como foi o caso desse povo aqui. O primeiro resultado disso se deu no dia seguinte, quando novamente se ajuntaram para ouvir mais da lei. Então eles descobriram que uma das festas que Deus ordenava que o povo celebrasse, a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, ela não estava sendo observada do jeito correto. Neemias 8:17 diz que nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Eles basicamente não observavam a festa do jeito correto. Deus mandava que o povo habitasse em cabanas por uma semana, que deveriam pegar ramos de várias árvores e montar as cabanas onde deveriam habitar. Mas fazia cerca de 900 anos, que não observavam do jeito que Deus ordenava. Agora, como nós reagiríamos a isso? Iríamos dizer que, não importa tanto, não é um costume da nossa época, ficou no passado isso. Veja que já faz tanto tempo, será que a gente precisa mesmo observar hoje? O povo não pensou assim. Eles observaram uma falha neles.
que as Escrituras estavam mostrando. E mudaram, obedeceram. É um bom exemplo para nós. De fato, no capítulo 9, esse povo foi além. Capítulo 9 nos mostra uma oração belíssima de confissão de pecados daquele povo. E no capítulo 10, o povo inteiro assinando um documento onde prometiam guardar a aliança diante do Senhor, renovando a aliança que tinham com Deus. Uma restauração espiritual verdadeira no meio daquele povo. Eles prometeram que iriam guardar o sábado, como Deus ordenava para eles naquela época, que iriam dar as ofertas devidas ao templo, que serviria, dentre várias coisas, como salário para os sacerdotes e para os levitas que trabalhavam no templo, e até que não iriam se casar com estrangeiros, como Deus também não queria, que eles seriam um povo santo, como Deus ordenava. Depois disso tudo, nós chegamos no capítulo 12, onde acontece uma grande festa para celebrar as bênçãos que Deus tinha dado a eles, sobretudo na reconstrução dos muros da cidade. E é dito que Neemias recrutou vários cantores, vários levitas, vários sacerdotes, fizeram dois grandes coros, duas procissões, que andavam em cima dos muros, mostrando que os muros eram resistentes mesmo, e louvavam ao Senhor enquanto faziam isso. Esses dois coros foram até o templo, e versículo 43 do capítulo 12 diz que naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Esse povo experimentava muitas bênçãos do Senhor. Esse povo voltou do cativeiro, e mesmo com a cidade destruída, e mesmo com os seus pecados, Deus forneceu a restauração de Jerusalém e agora a restauração espiritual do povo. Deus os alegrara com grande alegria. Para mim, se o livro terminasse aqui, seria um final belíssimo, com os muros restaurados, com a vida espiritual do povo restaurada e com essa grande festa no final do capítulo 12. Mas a Bíblia é bem realista. E embora a gente tenha aprendido boas lições aqui, com o arrependimento do povo, com o interesse do povo pela palavra, com a obediência do povo, o final do livro nos apresenta uma outra lição, que nem sempre bons começos garantem finais felizes. Neemias capítulo 13 nos conta que depois de alguns anos, Neemias, o líder ali do povo, governador de Jerusalém, se ausentou da cidade por um tempo. Ele precisou voltar ao encontro do imperador Artaxerxes. E enquanto ele esteve fora, o povo caiu em pecado. Neemias descobriu, versículo 7 do capítulo 13, que Eliasibe, o sumo sacerdote nessa época, fizeram um grande mal para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O sumo sacerdote arranjou um quarto dentro do templo para um dos inimigos do povo, Tobias, um dos homens que mais atrapalhou a obra ao longo desse livro. Neemias também descobriu, versículo 10 do capítulo 13, que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. O povo não estava mais ofertando ao templo. E os cantores e levitas que trabalhavam no templo tinham ido embora. E não havia mais serviço direito no templo. Ele também descobriu, versículo 15, que tinha pessoas trabalhando no dia de sábado e comercializando no dia do sábado, que deveria ser um dia de descanso consagrado ao Senhor. E ele descobriu ainda, versículo 23,
que judeus haviam casados com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, estrangeiras. Neemias descobriu vários pecados no meio do povo, pecados, inclusive, que o povo havia prometido que não faria naquela aliança do capítulo 10. É bem triste a história. Nós vimos mais um bom exemplo em Neemias, porque ele combateu cada um desses pecados. Ele expulsou os móveis de Tobias do templo, ele restaurou as ofertas no templo, ele colocou regras bem rígidas para o sábado, para que guardassem o sábado, e ele repreendeu os homens que estavam casando com estrangeiras. Ele confrontou o pecado, que é a coisa certa a se fazer. De fato, a gente aprende boas lições. A palavra de Deus faz bastante efeito. Nós temos que nos voltar para ela. É nela que a gente aprende do Senhor. E a gente tem que ter humildade para obedecer e deixar que ela mude a nossa vida. Mas também aprendemos que bons começos não garantem finais felizes. Nós temos que perseverar em fazer a coisa certa e nos manter firmes contra o pecado, sempre.